coisa que eu quero deixar claro para vocês, eu vou dar o meu melhor aqui para vocês aprenderem, mas já entendam que é como se fosse aprender inglês. Você tem que ver e rever várias vezes, para que aquilo internalize dentro da sua cabeça e fique cada vez mais fácil. E a mesma coisa quando você vai aprender, por exemplo, eu gosto de sempre dar esse exemplo também, quando você vai investir na bolsa. Eu lembro quando eu comecei a aprender a investir, eu não entendia todos os termos técnicos de investimento na bolsa, né? O que era ação preferencial, ação ordinária, como é que você ia fazer investimento na bolsa, quais os melhores tipos de investimento. E com o tempo eu fui aprendendo cada vez mais. E o tráfego é muito isso, você tem que ver e rever várias vezes a aula. E eu gosto de falar sobre esse exemplo da bolsa, porque tem a ver com o tráfego também, porque quando você vai trabalhar com tráfego, você também não vai colocar muito dinheiro em uma ação só. Você diversifica um pouco o seu dinheiro e as suas iniciativas para você começar a entender o que funciona mais e o que funciona menos, e você vai otimizando o seu dinheiro e descobrindo o que vai performar melhor. Ou se tratando de investimento na bolsa, por exemplo, nesse exemplo hipotético que eu falei, ou mesmo no tráfego pago. Então, para vocês terem a cabeça aberta para absorver o máximo de coisas possível, aquelas pessoas que têm muita dificuldade, não entrarem em desespero, ouçam e tentem absorver o máximo possível, tá? Então, agora a gente vai começar. Tá tudo certo aí, né? O pessoal tá me ouvindo? Beleza. Então, a gente vai começar agora. O que eu fiz aqui? Pode compartilhar minha tela aí, por favor. O que eu fiz aqui? Eu criei um mapa mental. Nesse mapa mental, eu dividi em 3 principais pontos que o iniciante precisa saber para poder subir a sua primeira campanha de tráfego pago dentro do Facebook, tá? E é o primeiro ponto que você tem que fazer após toda essa criação de página, de vendas e anúncios, que é a base, né, do Venda Todo Santo Dia, da nossa metodologia. Tem várias outras coisas que a gente vai trabalhar dentro de cada um desses pontos aí. Mas assim, o 80-20 é isso para você começar a vender seu produto digital. Então, eu separei esse mapa mental aqui em 3 pontos principais e eu destrinchei aqui em alguns pontos que você vai conseguir consultar depois. Então, esse mapa mental vai ser compartilhado com vocês, a equipe vai compartilhar com vocês. Então, não precisa também ficar desesperado para poder anotar tudo que tem no mapa mental, porque isso vai ser disponibilizado. Tenta focar a sua atenção em aprender agora e absorver, beleza? E aí, um disclaimer que eu quero fazer, né? Que, como eu disse, tráfego pago você precisa de tempo. E você precisa treinar para ele cada vez ficar mais fácil, tá? E a ideia aqui é como se você fizesse uma prova com consulta esse mapa mental, porque você vai poder consultar esse mapa mental depois para poder executar as tarefas dentro do tráfego pago, né? Então, eu coloquei a fotinha aqui que qualquer semelhança é uma mera coincidência, mas você fazendo a prova aqui e consultando esse mapa mental para você ser o mais assertivo possível nisso. Então, como é que vai funcionar aqui o mapa mental? A gente vai ter uma parte teórica, depois a gente vai ter uma parte mais visual, onde eu vou compartilhar algumas telas com vocês, depois você vai ter um checklist que você vai conseguir seguir depois para poder executar na hora que você tiver que subir a sua campanha no tráfego pago, tá? Então, a gente vai para o primeiro ponto aqui. O primeiro ponto são os fundamentos dentro do Facebook ou da Meta, tá? Vou minimizar aqui os outros pontos para a gente focar só nessa primeira parte. Então, eu vou falar um pouco sobre a estrutura hierárquica da Meta, né? Quando você vai criar a sua conta dentro da Meta, a primeira coisa que você vai ter que fazer, logicamente, provavelmente todo mundo tem conta no Facebook, que esse já é o natural de todos nós, né? Dentro da Meta, você consegue criar o seu portfólio empresarial, que já teve vários nomes, né? Teve esse gerenciador de negócio, business manager, eu sei porque eles mudam tantas vezes o mesmo nome da mesma coisa. Inclusive, em vez de ajudar, faz atrapalhar, né? Então, esse é um ponto importante de você entender. O Facebook, ele atualiza a plataforma praticamente, cara, quase todo dia. Por exemplo, uma coisa que eu estava olhando ontem já mudou hoje. O que você tem que entender são os conceitos, porque às vezes muda os nomes, mas você vai encontrar com um nome diferente. Então, a primeira coisa que você tem que entender, que às vezes você vai procurar uma informação, ela pode ser que esteja um pouco diferente, mas se você entender o conceito, você vai encontrar aquilo. O chat, ele não está descendo, deixa eu clicar lá, peraí. Não está funcionando o mouse aqui não. Deixa eu ver. Agora apareceu, deu clique e apareceu. Beleza. Beleza. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que você vai precisar criar um portfólio empresarial. O que é? É a empresa onde você pode gerenciar todos os seus ativos. Então, dentro desse gerenciador empresarial, portfólio empresarial,
você vai criar suas contas de anúncio, suas páginas, o pixel, o domínio e as pessoas que vão ter acesso a todos esses ativos que você tem. Como é que você vai criar isso? Eu já coloquei todos os caminhos aqui. Como eu falei, vocês vão conseguir consultar esse mapa mental depois. Então, não precisa ficar precisando anotar tudo. Mas está o link aqui, ó. Acesse business.facebook.com e clique em criar conta. Então, tem todo o passo a passo aqui para você, tá bom? Depois de você criar um portfólio empresarial, você vai ter que criar a sua página do Facebook, caso você não tenha, e você vai vincular o seu perfil do Instagram. Provavelmente todo mundo que tem aqui, logicamente, tem um perfil do Instagram, né? Então, você pode utilizar o mesmo perfil que você tem, se fizer sentido. Então, normalmente, isso aqui é obrigatório, porque você só consegue anunciar e mostrar o seu anúncio se ele estiver vinculado a uma página ou a um Instagram. E como é que você faz para criar essa página? Você vai entrar nesse link da mesma maneira, facebook.com/page/create, e depois adicionar dentro do seu portfólio. Eu vou mostrar depois isso na tela, tá? Para vocês. Aí você vai precisar também criar as suas campanhas, tá? Eu vou até mudar a ordem aqui, vai ser a primeira conta de anúncio. Você vai criar a sua conta de anúncio, que é como se fosse o seu departamento de marketing. Dentro da empresa, você precisa de pelo menos uma para anunciar. Toda campanha é criada dentro de uma conta de anúncios. Aqui tem uma ordem hierárquica, tá? Então, dentro do portfólio, eu tenho as páginas. Dentro da minha conta de anúncio, eu vou até fazer de baixo para cima. É melhor de cima para baixo mesmo. Portfólio empresarial, depois eu tenho minha conta de anúncio, campanhas, conjuntos de anúncios e anúncios. E eu vinculo as minhas páginas à minha conta de anúncio e as minhas campanhas, assim como conjunto de anúncios e anúncios, tá? Dentro da minha conta de anúncios, como eu estava lendo aqui, é como se fosse um departamento de marketing dentro da nossa empresa. Você precisa de pelo menos uma para poder anunciar. Normalmente, quando você cria um portfólio empresarial, você pode criar até 2 contas de anúncios, tá? Dependendo da sua conta, você pode criar muitas outras. Por exemplo, como a nossa é uma conta bem antiga, eu consigo criar até 2.500 contas de anúncio, tá? E aqui eu também tenho um caminho para poder criar isso, tá? Então, dentro do seu portfólio, vai em configuração do seu negócio, contas de anúncio, adicionar, criar uma nova conta. Então, tem um passo a passo muito específico, tá? E aí você vai ter também a parte de campanhas, que representam, entre aspas, aí, os projetos, com o objetivo claro de gerar vendas, tráfegos ou leads. Então, dentro das campanhas, a gente vai fazer várias configurações. Eu também vou entrar mais a fundo nisso aqui. Então, cada campanha pode ter um ou mais conjuntos de anúncios. E dentro do conjunto de anúncios, logicamente, tem esses mesmos anúncios. E a gente vai aprender a criar isso também lá no passo 10, tá? Conjuntos de anúncios. Dentro do conjunto de anúncios, eu consigo definir o quê? Para qual público eu vou anunciar, qual é o posicionamento, orçamento e o cronograma de entrega disso. Você pode testar diferentes públicos, criando vários conjuntos dentro da mesma campanha. E dentro de cada conjunto, vários anúncios. O áudio ali, o pessoal está ouvindo? Toda hora eu tenho que ficar atualizando esse negócio do chat aqui, ele para ali. Eu não consigo ler o que a galera está falando. Deixa eu tentar descer mais aqui. Beleza. E a gente tem dentro dos conjuntos de anúncio, os anúncios. Então, aqui você monta o criativo, você coloca a sua imagem, o vídeo, o link, a descrição dele, o botão. Cada conjunto pode ter vários anúncios com criativos diferentes. E a gente vai explicar um pouco mais sobre isso lá na frente. Então, essa é a parte teórica. Visualmente, eu coloquei até uma imagem que vai ficar clara para todo mundo, porque às vezes a pessoa ainda não consegue entender, né? Então, a gente tem um portfólio empresarial. Dentro do portfólio empresarial, eu tenho a conta de anúncio. Dentro da conta de anúncio, eu tenho uma campanha. E dentro da campanha, eu tenho um conjunto de anúncios. E dentro dos conjuntos de anúncios, eu tenho anúncios. E eu preciso do quê? Do meu Facebook e do meu Instagram para poder conseguir anunciar. Você conseguiu entender, Larissa? Larissa Mendes? Você conseguiu entender? Então, isso aqui tem muita gente que tem dificuldade. É uma coisa simples, é básica, mas é importante vocês entenderem o que contém dentro de o quê. É como se fosse lá no época que você está aprendendo na primeira série, cara. É conjunto. Uma coisa contém dentro da outra. E é importante você entender que existe essa parte hierárquica, tá? E em cada passo desse, eu escrevi um checklist que você vai poder consultar, tá? Então, primeira coisa, entendi o que é portfólio, é onde tudo fica centralizado. Visualizei a diferença entre portfólio, conta de anúncio, página, campanha, conjunto e anúncio. Sei que cada parte tem uma função clara e que preciso de todas para anunciar. Sei que a estrutura completa. Então, eu expliquei portfólio, conta de anúncio, campanha, conjunto de anúncio e anúncio. Então, aqui é a parte bem básica mesmo, para nivelar a galera. Então, eu estou pegando bem do iniciante, tá? Então, essa aula de hoje eu não vou falar sobre nada intermediário ou avançado.
Depois que você criou, que você entendeu essa parte hierárquica aqui, eu vou explicar como é que você vai criar o seu portfólio empresarial, tá? E para isso eu vou explicar um pouco da teoria. Primeira coisa, o que é o portfólio empresarial, tá? No portfólio empresarial, quando você for criar ele, o que você vai fazer? Você vai cadastrar ali o seu nome, ele vai pedir nessa tela, eu vou mostrar a tela para vocês. Você vai colocar o seu e-mail, verificação da empresa, país, ID do seu negócio e domínio. Dentro do portfólio empresarial, quais configurações que você consegue fazer também? Você consegue adicionar os seus colaboradores e dar níveis de acesso para essa pessoa poder acessar determinadas coisas. Por exemplo, como analista administrador. O administrador vai ter acesso a tudo, todas as alterações que estiverem no seu portfólio empresarial, enquanto o analista, às vezes, ele só vai conseguir subir as campanhas, por exemplo, mas ele não conseguiria dar acesso a outros usuários. Você também consegue criar as suas contas, tá? E aí você consegue vincular, por exemplo, a sua página, a sua conta de anúncio. No caso, você consegue criar a sua conta de anúncio e conectar outras contas. Você consegue conectar o Instagram e conectar o seu perfil comercial. E você também consegue conectar o seu WhatsApp e a sua conta de anúncio. Porque você pode criar campanhas que você vai direcionar para o WhatsApp. Beleza. O que mais que você consegue configurar? Você vai ter um menu também lá dentro, chama Origem de Dados. Dentro da Origem de Dados, você consegue criar o Pixel, que inclusive mudou de nome já de novo. Chama Conjunto de Dados, tá? O que é o Pixel? Eu vou falar um pouco mais sobre o Pixel daqui a pouco. Tá, vou dar um zoom aqui. Depois você puder dar uma olhadinha no chat para mim, por favor, também, que toda hora ele fica pausando ali, não consigo ver o que a galera tá falando. Tá, então o Pixel, ele mudou inclusive de nome, ele chama Conjunto de Dados hoje em dia. E ele rastreia o quê? O comportamento da pessoa que visita o seu site. Então, por exemplo, todo mundo que visita a página do Venda Todo Santo Dia, eu tenho um código dentro desse site, que a gente chama de Pixel, hoje, Conjunto de Dados. Tudo que a Valéria Ribeiro fizer dentro desse site, ou seja, colar a página, clicar, ver um vídeo, a gente consegue pegar esses dados automaticamente e mandar para dentro do Facebook. A gente chama isso de evento. Então, tem vários eventos que a gente consegue mandar automaticamente para o Facebook. É como ele funciona como se fosse um espião. Ele pega todos os dados e manda para o Facebook. E baseado nos comportamentos dessas pessoas, ele começa a identificar padrões. Quais são as pessoas que mais compram, ou, por exemplo, as pessoas que mais engajam ou fazem determinadas ações dentro do Facebook. E aí você consegue criar conversões personalizadas que também vão rastrear ações específicas dentro do Facebook. E você consegue criar públicos. Então, por exemplo, eu posso criar um público de pessoas que fizeram determinada ação dentro do meu site. Por exemplo, pessoas que viram um determinado percentual do meu vídeo. Ou pessoas que, por exemplo, clicaram, pessoas que rolaram a página para baixo. Tá bom? Outra configuração que você consegue fazer dentro do portfólio empresarial são configurações de segurança. É o quê? Por exemplo, você fazer configuração de autenticação de 2 fatores, justamente para um hacker não acessar sua conta e gastar indevidamente. Você consegue configurar ali notificação ou listar quem vai ter acesso a essa conta. E como é que vai aparecer isso dentro da tela lá? Gente, vai aparecer assim, ó, tá? Vou abrir para vocês. Vai aparecer assim. Esse aqui é o portfólio empresarial. Essa já é uma tela nova, tá? Porque eles atualizaram. Então, provavelmente, ou vocês já apareceram para vocês, ou em breve vai aparecer. Então, aqui na lateral esquerda vai ter todos esses menus que eu acabei de dizer para você. Ó. Aqui, ó, usuários e pessoas. Você vai conseguir cadastrar as pessoas que vão ter acesso à conta. Ou parceiros, ou seja, outras empresas que te atendem, que não são seus funcionários, e você consegue também dar acesso a essas pessoas. Basta você colocar o e-mail das pessoas e enviar o convite, ela vai ter acesso ao gerenciador e, inclusive, poder anunciar para vocês. Ainda na lateral esquerda, a gente vai ter ali... O pessoal está falando que está pequeno, deixa eu tentar aumentar aqui. Pior que eu estou dando um zoom e faz é diminuir. Engraçado isso aqui. Mas, enfim, vocês vão conseguir, gente, depois acessar o mapa, tá? Beleza. E a gente vai ter na lateral esquerda aqui, então, páginas, onde eu vou conseguir vincular as páginas, ou criar uma página do zero, ou você pode utilizar uma página que já exista. Você também consegue, aqui em fontes de dados, criar o seu conjunto de dados, que é o Pixel, que também está aqui na lateral esquerda. E você consegue, por exemplo, cadastrar as formas de pagamento, assim como as configurações de segurança. Aqui é só para vocês terem uma ideia da tela, mas depois eu vou mostrar melhor. E como eu falei, em todo
mapa mental, você vai ter o passo a passo. Então, aqui você vai, por exemplo, acessar business.facebook.com, criar sua conta, vai preencher cada um desses dados aqui, nome do negócio, seu nome completo, e-mail de trabalho. Você vai verificar o e-mail e vai ativar. Depois, você vai adicionar as pessoas que vão ter acesso à função de administrador, à função de analista na sua conta, para poder te ajudar a gerenciar, caso você queira fazer isso. Em contas, páginas, você vai adicionar a sua página do Facebook. Se você não tiver, você vai ter um menu lá para você criar a página. Eu acabei de mostrar a tela que vai aparecer isso, beleza? Depois, você também vai conseguir vincular o seu Instagram. Todo mundo que tem perfil do Instagram, você vai clicar lá, adicionar Instagram. Ele vai pedir seus dados de login e senha e você vai conseguir cadastrar. Uma coisa muito simples de ser feita, tá? Com esse passo a passo aqui, você vai conseguir achar facilmente, porque eu estou te falando qual é o menu específico que você precisa clicar, tá? Você também vai ter o menu de origem de dados, onde você vai criar o pixel, como eu falei, chama conjunto de dados hoje. Você vai criar ele lá, que é esse código, que você vai passar para a pessoa que vai adicionar dentro da sua página, através, por exemplo, se você usar, por exemplo, o Hotmart Pages, ele já vai ter o campo para você colocar isso lá, ou você pode usar o GTM, que a gente não vai entrar de maneira tão detalhada nisso aqui, mas não é algo complexo também. Beleza, próximo ponto aqui é criando a sua conta de anúncios, que também é feito dentro do portfólio empresarial, tá? Então vamos ponto a ponto ali. Vou minimizar aqui, ó. Então o que é uma conta de anúncios, tá? Dentro da conta de anúncios, a gente vai ter o gerenciador de anúncios, é onde a gente vai criar as nossas campanhas, conjuntos de anúncios e anúncios também. Aqui você vai vincular também o modo de pagamento, você vai definir o limite, a moeda e o fuso horário que você vai utilizar para poder pagar e quando vai ser cobrado, tá? E aí, dentro desse gerenciador de anúncios, é onde você vai acompanhar os resultados das suas campanhas. Eu vou falar um pouco sobre métricas mais para frente. Então, ele vai te passar um overview do resultado que você está tendo em tempo real e você vai analisando isso e vai diminuindo o seu orçamento ou aumentando o seu orçamento e fazendo as otimizações que você precisa. Dentro do gerenciador de anúncios, como eu falei, você vai editar, monitorar e otimizar suas campanhas. Então, vai gerenciar de maneira geral isso. Você vai ter esse painel de desempenho das suas campanhas, você vai conseguir criar elas e definir os objetivos dela. Ela vai ser E aí eu vou também mostrar isso na tela, mas eu estou falando a parte teórica aqui ainda, tá? Então, você vai conseguir definir qual é o objetivo. É uma campanha de tráfego? O que é uma campanha de tráfego? É uma pessoa que vai trazer pessoas clicadoras. Ou uma campanha de conversão em vendas, que são pessoas que compram. O Facebook, ele consegue identificar através do comportamento das pessoas, através do pixel, que eu falei que é o espião lá, que passa os dados para o Facebook, quais são as pessoas que têm comportamento de compra, ou pessoas que têm comportamento de clicar, ou pessoas que têm comportamento de engajar. Engajamento, por exemplo, são pessoas que curtem, comentam, ou veem um determinado percentual de vídeo. Então, você consegue criar uma campanha com um objetivo específico do que você quer. Hoje eu vou explicar para vocês a criação de duas campanhas. A campanha de conversão em vendas e a campanha de conversão em vendas mais para remarketing. Eu vou explicar, vai ser os dois últimos passos, tá? Dentro do gerenciador de anúncios também, você vai conseguir, por exemplo, a nível de conjunto de anúncios, eu vou explicar para vocês, você vai colocar o seu público, vai definir seu orçamento, de quanto em quanto tempo a sua campanha vai estar no ar, e você vai conseguir subir ali as suas imagens, os vídeos e o texto, que é a copy, dentro desse gerenciador de anúncios, tá? E aqui você também tem uma imagem visual de como criar isso. Vou explicar para vocês aqui. Dentro do portfólio empresarial, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui, ó. Dentro do portfólio empresarial, você vai clicar aqui na lateral esquerda em contas de anúncio, ó. Clicando em contas de anúncio, você vai ter três opções: criar uma nova conta de anúncios, adicionar uma conta de anúncio existente ou pedir acesso. Então, se vocês não têm, vocês vão clicar em criar uma nova conta de anúncio. Algo bem simples. Qual vai ser a próxima tela que vai aparecer? Eu coloquei aqui também porque eu sei que vocês têm medo das informações. Na próxima tela, você vai colocar o quê? O nome da conta de anúncio, qual é o fuso horário e qual é a moeda. Você vai colocar o quê? Real. Depois é só avançar e concluir. Ele já vai ter criado a sua conta de anúncio. Essa conta de anúncio vai aparecer aqui na lateral. Tá vendo que a nossa está criada aqui, ó? VTSD BM1CA1. O que quer dizer isso? Venda todo santo dia. Business Manager, que é como chamava no passado, porque eles mudam o nome todo dia. Conta de anúncio 1. E aí, dentro dessa conta de anúncio, eu consigo gerenciar as minhas campanhas, conjuntos de anúncios e anúncios, que é o que eu falei, que uma coisa contém dentro da outra. Tá dando para entender, Elza Pires?
Tá conseguindo entender? Estou tentando explicar aqui de uma maneira mais, um pouco mais devagar, e mostrando as telas para vocês conseguirem visualizar, tá? E aí, beleza. Depois que você criou sua conta de anúncios, você vai ter acesso ao gerenciador de anúncios. Então, eu vou mostrar a tela do gerenciador de anúncios aqui, ó. Que é essa tela. Dentro do gerenciador de anúncios, que eu vou mostrar como a gente vai entrar, você tem, como eu falei, dentro do gerenciador de anúncios, você tem o quê? Campanhas. Tá dando para ver aí, ô Renata Rondon? Você tem aqui campanhas. Dentro das campanhas, você tem os conjuntos de anúncios. Estão vendo meu mouse? E dentro dos conjuntos de anúncios, você tem os anúncios. Um contém dentro do outro. E cada etapa dessa, você consegue fazer várias configurações. Beleza? Nesse exemplo aqui desse print, eu coloquei aqui algumas campanhas para vocês verem. Eu posso ter várias campanhas dentro do meu gerenciador de anúncios. Nesse exemplo aqui, hipotético, eu tenho 5 campanhas rodando. Eu coloquei uma nomenclatura aqui, que é venda todo santo dia, campanha de conversão. O nome da campanha, que você vai colocar o nome da que você quiser, baseado no criativo que você tem. Coloquei BR Brasil, homens e mulheres de 25 a 64 anos. Beleza, Leão? Presta atenção. Vamos lá. Então, aqui é a forma visual. Beleza, o checklist. Ah, não, Rui, eu não consegui entender nada. Como é que eu vou fazer isso? Aí você vai clicar aqui no checklist. Cara, tem um passo a passo para você fazer. É o que eu falei, é como se você estivesse fazendo uma prova com consulta. Você vai consultar isso aqui depois. Então, ali você vai acessar business.facebook.com, você vai acessar ali as configurações do seu negócio, que hoje mudou o nome para portfólio empresarial, acabei de dizer para vocês. Você vai clicar em contas, lá em conta de anúncio, você vai adicionar sua conta de anúncio, vai preencher com o nome, que eu mostrei a tela para vocês agora, vai colocar a moeda, qual é o fuso, vai selecionar a empresa que usará essa conta, que vai aparecer essa opção. E você vai atribuir as permissões para você ter acesso a isso. Porque como não tem aquele menu pessoas lá, você vai estar cadastrado lá. Você vai vincular essa conta de anúncio à sua pessoa. Ele vai dar essa opção para você. Você vai falar, o Rui vai ter acesso à conta de anúncio XYZ. Então, não é algo complexo também. Beleza. Tem outras aqui que é criando sua página, configuração de faturamento e vários outros para baixo. Esse 5º e 6º passo, eu não vou falar agora. Vai ter essa opção para você pesquisar depois. Porque é uma coisa muito simples e a gente perderia muito tempo aqui e eu acredito que tem outros pontos que são mais importantes da gente trabalhar. Então, criando sua página, está aqui, você vai conseguir ver todos os dados aqui, ó, desde a parte teórica, tá? Tem toda a parte teórica, a parte visual, beleza? E todo o checklist que você vai precisar para poder executar isso, desde o momento de criar até a publicação dela. A mesma coisa acontece com as configurações de faturamento, onde você vai definir qual uso você vai usar cartão, boleto, Pix, o que for, para poder fazer com que os seus anúncios funcionem. Então, eu não vou falar sobre isso aqui agora, mas você vai conseguir consultar depois. Eu preferi dar prioridade para a criação do Pixel e outros pontos que eu acho que são mais importantes no momento, tá? Beleza. Tratando de criação de Pixel, eu comentei um pouco com vocês sobre isso, né? O que é o Pixel? Pixel é um código que você vai colocar na sua página, por exemplo, dentro da página do Venda Todo Santo Dia, e esse código vai pegar todos os comportamentos, por exemplo, que a Vânia Lise fez na página e vai mandar para o Facebook automaticamente. O Facebook vai ficar inteligente e ele vai conseguir encontrar os públicos que têm um determinado comportamento, ou de compra, ou de clique, ou de engajamento, por exemplo. Beleza? Então, o Pixel, ele rastreia tudo que as pessoas fazem dentro do seu site, quando você coloca esse códigozinho lá dentro, tá? Então, ele monitora o que as pessoas fazem dentro da sua página. Então, ele é o sensor inteligente que avisa a meta quando alguém visitou a sua página, clicou um botão ou fez uma compra. E, Thiago, se você puder de vez em quando olhar o chat, só clicar no vermelhinho ali para mim, porque ele fica parando ali e eu não consigo ler. Tá? De vez em quando clica ali, por favor. Beleza. E para que serve o Pixel, então? Como eu falei, ele rastreia os eventos importantes, por exemplo, visualização de página, ou, por exemplo, se eu tiver uma página de captura, a pessoa cadastrou um e-mail. Eu consigo ver as pessoas que fizeram, que a gente chama de submissão de formulário, que é o envio de um e-mail através de um preenchimento de um formulário, tá? Beleza. A gente consegue medir o retorno real dos seus anúncios, porque ele vai conseguir medir tudo. Você, através desses dados, você vai ver o que está fora do padrão ou dentro do padrão, tá? Você vai conseguir criar
públicos personalizados, exemplo, públicos de quem visitou o meu site, públicos de quem visualizou o meu vídeo, e assim vai. Você também vai conseguir criar públicos semelhantes. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o cara ele visitou, eu quero pegar públicos de pessoas que se cadastraram no meu site. Eu consigo criar um público semelhante de quem se cadastrou no meu site. Normalmente a gente chama isso de lookalike, e a gente cria lookalikes por percentual. Então eu consigo criar um público semelhante de algum público, de alguém que já fez algum comportamento dentro de algum site meu, tá? Só criei pixel uma vez. Você pode criar o pixel só uma vez. Normalmente a gente usa para vários produtos em alguns casos. Pode ser que se você tiver vários produtos, você pode criar um pixel por produto também. Beleza. Tá. Beleza. E aí vai te ajudar a otimizar suas campanhas e você ter mais chance de converter. Você não pode jogar no escuro, então você tem que analisar os números, tá? Então, exemplo prático. Você anuncia um produto, a pessoa clica no seu anúncio e vai para o seu site. O pixel detecta que ela visitou o produto, adicionou o carrinho e comprou. Ele consegue identificar cada um desses comportamentos. O Meta usa essa informação para encontrar mais pessoas parecidas com ela, se tratando de criação de público semelhante. Beleza. E como é que você vê isso dentro lá da Meta, tá? Então, a primeira coisa, como eu falei, você vai conseguir ver, você vai ter que colocar o código dentro do seu site e depois você vai ter que criar ele. Onde é que você vai conseguir criar ele, Rui? Lá dentro do portfólio empresarial, que eu já mostrei algumas vezes para vocês, você vai ter um menu na lateral esquerda chamado conjunto de dados. Dentro de conjunto de dados, no canto direito superior, segue o meu mouse aí, você tem aqui adicionar, ó. Tá vendo aí, Ale, Leão? Você vai clicar aqui em adicionar, ele vai aparecer essa janela aqui, você vai colocar o nome do pixel. Quando você colocar o nome do pixel e mandar criar, ele já vai aparecer aqui do lado. Tá vendo que eu já tenho o pixel do Light Copy, que é de um produto. Eu tenho o pixel do Stories DX, do Venda Todo Santo Dia, e assim vai. Você pode ter um pixel para vários produtos ou para um produto específico. No nosso caso, a gente trabalha com um volume de tráfego muito grande. Faz sentido eu separar. No caso de vocês, vocês podem criar um pixel só, tá? Mas você viu que é simples. É só entrar nessa tela, clicar em conjunto de dados, adicionar, vai aparecer essa tela, coloca o nome do conjunto de dados, ele vai aparecer o pixel aqui, e depois ele vai gerar um código que você vai colocar no seu site, que eu vou mostrar na próxima tela. Tá, Rui, onde é que eu vou fazer essa configuração do pixel? Eu vou mostrar a tela agora, ó. Beleza. Aqui na lateral esquerda, ó, você vai ter esses 3 pontinhos. Estão vendo meu mouse ali? 3 pontinhos. Você vai clicar nele, ele vai aparecer um menu que chama configurações de evento, fontes de dados. Você vai clicar em configurações de evento e ele vai aparecer essa janela. Nessa janela, beleza? Aqui no canto direito inferior, estão vendo meu mouse ali? Você vai clicar em adicionar evento. Quando você clicar em adicionar evento, ele vai te dar a opção vai aparecer essa janelinha aqui, esse drop down. Vai ter ali, ó, API de conversão, carregamento de arquivo ou pixel da meta. No caso de vocês, vai ser pixel da meta. Você clica e ele vai para uma próxima janela, que eu vou mostrar agora. Vai para essa janela aqui, ó. Vai aparecer essa janela e você vai pedir para adicionar o código ao seu site manualmente. E você clica em começar. Depois você clicou em começar, ele vai aparecer uma próxima janela, que é essa aqui, ó. E aqui ele te gera o código. Esse código você vai passar para o seu desenvolvedor ou você mesmo. Se você usar, por exemplo, uma plataforma de páginas, por exemplo, o Hotmart Pages, e você cola lá dentro. Quando a pessoa acessar a sua página, com esse código, todos os comportamentos vão ser rastreados, tá? Acho que a Márcia falou que deu nó na cabeça dela. Vou tentar te explicar de novo, tá? Márcia, você vai pegar o código, beleza? Que vai ser criado através da onde? Através dessa tela que eu acabei de dizer. Você vai criar onde? Eu vou voltar um pouco para ela, tá, gente? Dentro da configuração do portfólio empresarial, você vai ter um menu chamado conjunto de dados. Presta atenção. Você vai ter o checklist depois para consultar, mas eu vou voltar um pouco agora para você. Você vai clicar em conjunto de dados, vai aparecer essa janela, você vai colocar o nome, criou o pixel.
para você, não é só criar o pixel, você vai ter um código, você vai pegar o código e colocar no seu site. Onde é que está esse código? Vai estar dentro do portfólio, vai estar aqui, ó. Dentro desse menu lateral esquerdo aqui, você vai clicar nele, ele vai aparecer um menu chamado gerenciador de eventos, que vai abrir essa janela. E dentro dessa janela, você vai clicar nesse menu adicionar eventos, ele vai aparecer esse aqui, ele vai gerar o código. É só seguir o passo a passo que eu passei aqui, ó. Dentro do checklist. Não precisa se preocupar, ó. Tem um checklist detalhado do que você vai fazer. Você vai acessar o businessfacebook.com. Vou ler para dar tranquilidade para vocês. Vai em portfólio empresarial, clique em fonte de dados, conjunto de dados. Clique em adicionar, criar o pixel. Dê o nome para o pixel. Eu dei o exemplo aqui, pixel loja do Rui. Informe o URL do seu site e clique em continuar. Cara, mais passo a passo que isso aqui não existe, tá? Depois você vai instalar isso dentro da plataforma que você usa. Por exemplo, o seu site ou a plataforma de meio de pagamento, a Hotmart, ou Purify, ou qualquer outro tipo de plataforma. Você vai pegar esse código e vai fazer a instalação manual dele. Eu mostrei para vocês a janela onde é que é. E você vai colar, vai pegar o ID do Pixel e vai colar dentro do Hotmart, tá? Ou dentro do site que você estiver utilizando. Beleza. E depois você vai testar como funciona, se está funcionando. Você vai instalar uma extensão dentro do Chrome. Chrome é o browser que você usa para acessar a internet. Você vai instalar uma extensão que chama MetaPixel Helper. Quando você entrar no site, ela vai ativar e vai dizer se está funcionando ou não. Simples assim. Como é que é isso? Aqui, ó. Vou entrar agora na página aqui, ó. Venda todo santo dia. Entrei dentro da nossa página. Aqui no canto direito superior, dentro do browser, o meu já está instalado, ó. MetaPixel Helper. Está instalado o meu pixel e ele está pegando as configurações de page view, que é visita na página em inglês. E ele vai mandar esses dados para a Meta. É uma coisa simples, tá? Beleza. Então você vai conseguir consultar o checklist e fazer isso com calma. Como eu falei, gente, tem cabeça aberta para ouvir e entender. São muitas informações, mas você vai ter que pegar e depois praticar. Você não vai aprender da primeira vez. Se você não sabe inglês, você começou a aprender inglês hoje, você vai sair falando inglês? Não vai, né? Você vai ter que ver e rever várias vezes. Então é isso. Configurações de segurança integrando com a Hotmart, eu vou pular isso aqui, porque isso aqui para mim é muito básico, e aí vocês conseguem consultar no checklist, tá bom? Se tratando um pouco de público, tá? Importante explicar para vocês. Porque você vai ter que subir uma campanha, né? E essa campanha ela vai ter que ser distribuída para alguém, essa mensagem. Então essa mensagem ela precisa ser distribuída para algum público. Então, o que é isso? Tá? É basicamente você organizar os públicos por nível de consciência. O Leandro explicou a mandala, a gente não tem etapa de descoberta, relacionamento, conversão e remarketing. Cada etapa dessa é um modelo, um nível de consciência. A gente vai do nível que a pessoa não te conhece até o nível da pessoa que já te conhece e está pronta para comprar. Tá? Quanto mais próximo o público, maior a chance dele comprar. O que quer dizer? Quanto mais essa pessoa está conectada com você, maior a probabilidade dela comprar o seu produto, tá? Então, essa hierarquia te ajuda a entender quem merece ver qual tipo de anúncio e em qual momento. Que tipo de hierarquia? Vou mostrar agora. Primeiro, bom você entender que a gente tem dois tipos de público. Os públicos que nos conhecem e públicos que não nos conhecem. Então, por exemplo, vocês que estão aqui conhecem a gente. Vocês são mais propensas a comprar o nosso produto do que a pessoa que nunca me viu. Então, para você comprar de alguém, primeiro você tem que achar, no mínimo, ela legal, depois você tem que confiar nela, você tem que confiar no que ela está falando, para depois comprar dela. Então, esse é um ponto importante. Então, quem é que te conhece dentro do seu Facebook, por exemplo? E aqui eu poderia trazer várias ideias de público. Eu sedimentei para não confundir vocês. Todos vocês são iniciantes, têm esses 4 públicos aqui. Porque tem muita gente que começa e fala, não tenho público para anunciar. Na verdade, você tem. Porque você vai ter que ter uma página de vendas que a gente falou que você vai ter que criar. Não é verdade, Kelly Alckmin? Você vai ter que ter uma página de vendas. Você também vai ter que ter Initiate Checkout. O que é o Initiate Checkout? Após a pessoa clicar na página de vendas, ela vai para a página seguinte, onde ela vai colocar os dados de cartão.
a página de dados de cartão a gente chama de Initiate Checkout. Beleza? Você também tem todas as pessoas que se envolveram com você no Facebook. A premissa, se você tem pessoas que te seguem, você tem pessoas que se envolveram com você. Quem são as pessoas que se envolveram com você? Pessoas que viram seus criativos, pessoas que clicaram, pessoas que curtiram e assim vai. Ou pessoas que salvaram, por exemplo, lá dentro do Instagram. A mesma coisa dentro do Instagram aqui, tá? Então essas são pessoas que te conhecem, todos vocês têm esse público. Pode ser que tenha uma pessoa um pouco mais avançada aqui, você vai ter vários outros públicos. Eu estou dando exemplo de uma coisa que é para iniciante, tá? Por exemplo, a nossa quantidade de públicos é muito maior que isso aqui. Só que eu não ia colocar todos aqui, porque senão ia confundir vocês. Mas o que você tem que entender na sua cabeça é que existem pessoas que te conhecem e pessoas que não te conhecem. E que isso é importante você entender, porque quem te conhece tem mais chance de converter do que pessoas que não te conhecem. Beleza? Rui, quem são as pessoas que não te conhecem? Vou trazer agora. Você consegue criar um público semelhante, esse L na frente chama lookalike. Em inglês, a gente chama de público semelhante. E aí eu consigo criar um público semelhante de cada um dos públicos que eu já tinha. Por isso que tem LL em cada um desses aqui. Então, além desses 4, que são pessoas que me conhecem, eu consigo falar para o Facebook, me traz pessoas semelhantes ao envolver o Instagram, me traga, por favor, pessoas semelhantes ao Initiate Checkout, me traga pessoas semelhantes ao envolver o Facebook e me traga pessoas semelhantes à página de vendas. Consequentemente, eu vou ter tendencialmente mais chance de converter para essa pessoa, porque ela é parecida com uma pessoa que já tinha uma proximidade com você. Beleza? Outro público que não te conhece. São pessoas que têm um interesse específico que você percebe que normalmente podem comprar o seu produto. Então, por exemplo, dentro do nosso produto do Venda Todo Santo Dia, eu posso selecionar um interesse de marketing digital ou selecionar um interesse de pessoas que curtem a Hotmart e assim vai. Então, você consegue selecionar interesses de pessoas que não te conhecem, mas que têm esse interesse, que podem ser que tem mais chances de comprar de você. Vou clicar ali no negócio do chat. Cara, eu acabei de dizer que todo mundo tem público. Aí me fazem a pergunta, Rui, mas se eu ainda não tenho público nenhum? Cara, mas eu acabei de dizer que você vai ter que criar sua página de vendas e vai ter que criar o seu vídeo de vendas e você vai ter Initiate Checkout. Todo mundo aqui tem público. Você tem que tirar isso da sua cabeça. Porque se você tem a página de vendas e tem Initiate Checkout, você tem um público de quem visitou essas páginas. E você também tem envolver no Facebook, envolver no Instagram. Rui, eu não tenho nenhum seguidor no Instagram, nenhum seguidor no Facebook. Você vai construir isso com o tempo, com a distribuição do seu conteúdo através do tráfego pago. Mandando essas pessoas para a página de vendas e para o Initiate Checkout. Tá? Beleza. Então é isso aqui. Então você tem os públicos que te conhecem e os públicos que não te conhecem. Estou colocando beabá aqui, ó, gente. É só abrir a cabeça, porque que tá... não é tão complexo quanto parece, tá? Então, tipos de públicos. E aí eu estou colocando em escala de conhecimento para chegar num nível um pouco mais avançado, tá? Então, quais são as dicas gerais aqui? Você organizar os seus públicos por hierarquia, para facilitar as campanhas e remarketing. O que eu estou querendo dizer hierarquia? Eu vou abrir aqui de novo isso aqui, ó. Eu vou ler até a segunda parte aqui, ó. É importante, ó. Não vou falar sobre isso aqui agora, não. Qual é a hierarquia? Daqui para baixo, eu estou colocando do mais quente para o mais frio. Ou seja, do público menor para o público maior. Públicos abertos são quem? No caso, por exemplo, quando a gente anunciava para as mulheres lá da Kátia, a gente colocava Mulheres Brasil. É o público mais aberto que tem, porque o público dela faz sentido ser Mulheres Brasil. Por exemplo, o nosso, a gente também faz públicos abertos. A gente coloca homens e mulheres de 25 a 64 anos mais. Acabou. E só mostra o nosso anúncio. Então, esse é um anúncio aberto. No início, vocês não vão usar públicos abertos. Eles são muito grandes. Então, quando você coloca públicos abertos, é quando você tem budget de orçamento para poder distribuir para muita gente. Você vai começar com os públicos de interesses, lookalikes e esses 4 aqui, tá?
Eu vou até tirar esse público de aberto aqui para não confundir, ó. Vou deletar ele daqui. Porque ele não tá nem me deixando eu deletar. Mas vai ficar aqui por enquanto. Beleza. Então, hierarquia é isso. Você hierarquizar do mais quente, do menor público para o maior. O menor público, tendencialmente, é o mais quente. Teoricamente, a pessoa que visitou sua página de vendas ou o seu cliente. Por exemplo, se você tiver 2 produtos, o melhor público que você tem é o cara que já comprou um produto seu que vai comprar outro. Por exemplo, a gente fez a Black Friday ano passado, a gente teve uma taxa de 30% de conversão do público que já tinha comprado da gente. Porque quem compra quer comprar de novo, porque sabe que os nossos produtos são bons. Tá? Aí, ponto importante. Teste sempre público aberto versus interesse versus lookalike. No caso de vocês, eu vou até tirar isso aqui. Não considere público aberto, tá? Melhor interesses e lookalikes. Isso para públicos mais frios. Combine públicos personalizados e exclua compradores das campanhas de aquisição. O que a gente está querendo dizer com isso aqui? Quando você for criar a sua campanha, você sempre tem que excluir quem já comprou de você, porque você não vai anunciar para quem já é comprador, né? O Erivelto tá ali, cara, interesse é ruim, é perder dinheiro. Na verdade, não. O interesse, você vai direcionar para qual público você quer, mas quem vai fazer o principal trabalho aqui de encontrar o melhor público é o criativo. É aquele negócio. O criativo chama a atenção do público certo. O vídeo de vendas vende. Tem muita gente que erra. O cara quer tentar vender através do criativo. E ele não direciona para qual público que é e quer que o Facebook faça milagre. Não vai fazer milagre. Você tem que direcionar, através do criativo, qual é o público que você quer atingir. Tá? Cadê o mouse aqui? Tem como ver os dados que o Pixel colheu, você consegue ver a quantidade de eventos enviados. Hoje o algoritmo do Face já não está tão avançado ao ponto que é melhor deixar o público aberto e segmentar pelo criativo? Não necessariamente. A gente roda até hoje com vários públicos segmentados. O que a gente faz é não ter a quantidade de muitos conjuntos de anúncio. Você dilui o seu orçamento em vários conjuntos ou você separa os seus públicos em vários conjuntos. Então, eu trabalho poucos conjuntos com públicos grandes. Não tem problema nenhum nisso. Beleza. Tá, vamos seguir mais um pouco. Então tá, Rui, como é que eu crio esses públicos, tá? Eu coloquei aqui também uma tela para vocês verem isso. Beleza, dá uma selecionada aqui. Dentro do seu Facebook, você vai ter aquele menuzinho aqui do lado esquerdo, ó, 3 pontinhos. Você vai clicar nele, ele vai ter públicos. Depois eu vou até ver se eu faço um overview, se der tempo ali na própria tela do Facebook. Quando você clicar em públicos, ele vai abrir essa janela. Você vai clicar aqui nesse botão azul, no canto esquerdo superior, criar público. Ele vai aparecer esse menu aqui, ó. Beleza? Aqui você consegue criar públicos de pessoas que visitaram o seu site. Você consegue subir listas de clientes. Então, a pessoa, por exemplo, você tem uma lista de clientes. Você baixa esse Excel lá da Hotmart e sobe aqui. Ele vai te passar um modelinho. Não é uma coisa difícil, é uma coisa muito simples. Você baixa o modelo, copia quem comprou de você e cola aqui, para você fazer a exclusão de quem já é comprador. Ou você pode fazer a integração automática. Eu não vou entrar nesse detalhe, mas dá para fazer. Você também consegue criar, por exemplo, públicos de quem viu um determinado criativo. Tá? Você também consegue criar públicos de pessoas que, por exemplo, interagiram com você no Instagram. Aí tem vários tipos de configuração. Por exemplo, pessoas que são seguidoras, pessoas que salvaram algum tipo de publicação que você fez, ou enviaram esse tipo de publicação para outra pessoa, através de diversos comportamentos. Então, voltando, não é coisa complexa. Você vai clicar nesse menu do lateral esquerdo aqui, vai aparecer o menu públicos. Quando você clicar, vai aparecer a janela toda, você clica em criar público, e ele vai aparecer esse menu aqui, ó. Beleza? Dentro do nosso curso, inclusive, tem todo o detalhamento disso. Todo mundo que está no fluxo tem acesso, todo mundo que está dentro do VTSD vai ter acesso ainda mais detalhado a respeito disso aí. E lógico, dentro do fluxo você também tem o acompanhamento do navegador, acompanhamento do analista que vai acompanhar e vai tirar todas as suas dúvidas. Todos os sábados a gente também tem, dentro do fluxo, uma reunião de algumas horas para tirar dúvidas sobre tráfego, especificamente sobre tráfego, tá? E de tempos em tempos a gente também tem outras temáticas.
Mas essa de tráfego já sempre tem, todo sábado, beleza? Antigamente a gente estava fazendo mais dias da semana, mas a gente percebeu que a galera durante a semana não tinha muito tempo. A gente decidiu concentrar durante os finais de semana. Beleza. Cara, e aqui, ó, também não tem desculpa. Chega de desculpa, é só você clicar aqui, ó. Tem todo o passo a passo. Não sei onde é que é, Rui. Cara, tem aqui, acessar gerenciador de anúncios públicos, clicar em criar público personalizado, escolha qual é a fonte, acabei de mostrar para vocês, site, vídeo, Instagram, criar lista. Mais passo a passo que isso aqui não tem jeito. Configure os critérios. Pessoas que visitaram, por exemplo, 30 dias a minha página, tem como você colocar lá. Aí você vai colocar o nome do seu público e salvar. Quando você for criar sua campanha, você vai selecionar, quero anunciar para esse público que eu criei. Entendeu? E você também, como é que você cria um público semelhante, Rui? Você vai clicar em criar público, depois público semelhante. Estava naquela janela ali, inclusive. Escolha a fonte, público personalizado que você criou. Eu não falei que, você, por exemplo, no caso de vocês têm um público de envolver o Instagram? Nesse ponto aqui, em vez de você selecionar público personalizado que você criou, vai ser envolver o Instagram. Depois ele vai criar um público similar ao público que você selecionou, de pessoas parecidas. E aí você consegue criar um percentual de 1 a 10%. 1% é muito parecido e 10% é menos parecido. Está aqui explicado. Tá? Quanto mais parecido, maior probabilidade de você converter. Como eu falei, isso aqui, só isso aqui, antigamente, inclusive, fazer isso adendo é importante, porque tem pessoas que são intermediárias avançadas. Funcionava muito melhor o Lookalike no passado, porque o Facebook era mais inteligente. Hoje em dia ele precisa que você use os públicos, mas você também acerte no criativo. Ele não vai fazer milagre sozinho. Você vai só selecionar o público e ele vai converter. Esquece, isso não vai acontecer. É um trabalho de que melhoria de páginas de vendas, vídeo de vendas e anúncio. Tá? Ele não vai fazer milagre. Beleza, e agora a gente vai para a tela do Facebook, mas antes eu vou explicar para vocês na teoria aqui como criar a primeira campanha de conversão, tá? E eu vou fazer um overview em tudo isso que eu falei até agora, tá? Mas de maneira bem rápida, porque senão não vai dar tempo. Como é que você vai criar a sua primeira campanha de conversão, tá? Primeira, teoria. Teoria. O que é uma campanha de conversão, tá? É aquela em que o objetivo principal é fazer o usuário realizar uma ação. Por exemplo, pode ser venda, pode ser se cadastrar na página, pode ser baixar um e-book ou baixar qualquer outra coisa que você queira. Solicitar um orçamento. Você também pode criar outros tipos de campanha. Estou falando sobre a campanha de conversão aqui, mas em vendas. Mas você pode mandar para o WhatsApp, tem um tipo de campanha para isso. Você tem uma campanha de tráfego, onde você quer que as pessoas cliquem e aterrissem na sua página. Então, tem muita gente que tem dúvida na hora de criar isso aqui. Rui, eu quero vender, eu vou criar uma campanha de tráfego? Não, você vai criar uma campanha de vendas, não uma campanha de tráfego. Rui, eu quero alcançar mais pessoas. Você vai criar uma campanha de alcance. É tão óbvio que as pessoas ficam na dúvida se é aquilo mesmo, entendeu? Mas é isso mesmo. Beleza. E para que serve, então, a campanha de conversão? Para atrair pessoas qualificadas. Qual é a melhor forma de você atrair essa pessoa qualificada? Não é só selecionar o interesse e um público específico que você já criou. É o seu criativo. Criativo é a maneira de você atrair o público mais qualificado possível, baseado no nível de consciência dele. O Leandro me falou que você tem que criar um anúncio para descoberta, ele é diferente na forma de criar do que um anúncio de relacionamento, um anúncio de conversão ou de remarketing. Exemplo prático. Um anúncio de remarketing ele é mais direto, porque aí o cara já está lá embaixo, ele já está querendo comprar, ele já viu a página de vendas. Enquanto o anúncio de conversão é o quê? O cara também já está querendo comprar, mas ele está chegando na página de vendas agora. Ele vai aterrissar na página de vendas. Então a sua conversa muda. Então, é exatamente isso. E ele vai te ajudar para quê? Otimizar os seus anúncios com base em eventos reais, não só através de cliques ou curtidas, no caso aqui, se fosse cliques, anúncios de tráfego, e de curtidas, mais anúncios de engajamento. E medir o seu custo por resultado, que é o CPA. O Leandro deve ter falado algumas vezes disso. O que é o CPA? O custo por aquisição. Qual é o CPA ideal? Normalmente é metade do valor do produto. Ele vai levar em consideração o quê? Os seus custos que você tem para operacionalizar o seu negócio. Então, você tem que diminuir o seu custo por aquisição, você tem que pagar pouco e vender pelo preço que você definiu, que aí aumenta a sua margem de lucro. E, consequentemente, quanto menos você gasta e mais lucro você tem, o ROAS, que é o retorno sobre investimento, é maior. Beleza?
Agora, esse aqui é um ponto que eu vou pedir para vocês terem atenção, tá? Mais atenção. Como é que vai funcionar a estrutura dessa campanha antes de eu ir para a tela do computador, tá? Primeira coisa, a campanha aqui, eu estou criando uma campanha para iniciante. Então, se você é intermediário avançado, não entenda que aqui, você imagina, eu estou criando para iniciante e as pessoas ainda têm dúvida. Então, eu não vou falar sobre algo mais avançado. Vou falar sobre o iniciante, que é a grande maioria das pessoas nesse caso, tá? Então, o objetivo que você vai selecionar da sua campanha no Facebook é conversão em vendas. Vou colocar aqui para ficar até claro, em vendas. Como é que vai ser a estrutura da sua campanha, tá? Eu vou dar um exemplo de uma campanha só. Ela vai ter 2 conjuntos de anúncio. Um conjunto de anúncio é o conjunto que eu chamo de quente. O que é o conjunto quente, Renata Rodon? Tomara que seja assim que fale. O conjunto quente é aquela pessoa que te conhece. Foi por isso que eu falei lá antes que a gente tinha públicos que nos conheciam. Quais eram os públicos que nos conheciam? Dita no chat aí, por favor, para ver se vocês estão entendendo. Quais são os públicos que eu falei algumas vezes que nos conhecem? Dita no chat. Isso aí, page view. São pessoas que fizeram checkout, pessoas que se envolveram no Facebook e envolveram no Instagram. Beleza? Ou visitaram a página de vendas. São pessoas que nos conhecem. Esse público vai estar dentro do quente. Tá, gente? Agora vamos ver se vocês estão prestando atenção. Público frio, conjunto frio aqui. Quais os públicos que eu vou colocar dentro desse conjunto? Digita para mim, por favor. Lookalikes. Isso mesmo, públicos semelhantes ou públicos parecidos que eu já tenho. O que mais? Interesses. Exatamente. Eu ainda falei públicos abertos, mas eu falei para vocês esquecerem de públicos abertos nesse momento inicial. Tá? Beleza. Dentro de cada conjunto desse, eu sugiro para você que está começando, começar com 3 criativos. Tá? Ô, Thiago, depois era bom colocar o tempo para mim. Eu não sei em quanto minuto que tá. Tá 15 ali, não sei, não tenho ideia. Então, dentro de cada conjunto, eu coloquei 3 criativos. Ó. Você pode perceber que o anúncio A aqui também está dentro do conjunto 2. Então, eu vou repetir os criativos desse conjunto com o desse conjunto. Beleza? Por quê, Rui? Porque pode ser que o anúncio B converta melhor para público quente, mas o anúncio C converta melhor para o público frio. Beleza? E por que eu coloquei 3 também? Porque na otimização, o Facebook vai te ajudar a encontrar qual é o criativo que performa melhor. Beleza, Simone Ricarte? Entendeu? Beleza. Deixa eu ver quem mais ali, quem tá com cara ali desesperada. A Fabiana Cheia, está entendendo, Fabiana? Fabiana ali. Para quem tá achando complicado, a gente vai sedimentar tudo dentro da tela do Facebook, tá? Aí você vai ficar mais palpável. Beleza. Então, essa aqui é a estrutura de campanha que a gente vai fazer já já. Tá, Rui, tem uma grande pergunta que todo mundo me faz essa pergunta e eu já vou responder para vocês. Como é que você vai trabalhar o orçamento, Rui? Primeira coisa, a gente vai trazer premissas. Vocês vão fazer essas premissas de vocês. Eu coloquei um orçamento hipotético de R$2.000, beleza? Mário Santos, deu para entender? Coloquei uma situação hipotética de R$2.000 de orçamento que eu tenho disponível para poder anunciar o meu projeto. Eu vou ter um tempo de veiculação, que eu também defini de 15 dias, tá? Eu vou ter que definir um percentual dos 2.000 que eu vou usar para etapa de conversão em vendas, porque eu tenho 2 etapas que a gente vai trabalhar. Que é etapa de conversão em vendas e etapa de remarketing. Eu vou ter que despender parte dos meus 2.000, uma parte para vendas direta e outra para remarketing. Então eu pego os 2.000 como orçamento disponível, eu tenho um tempo de veiculação, para ficar mais claro. O que é veiculação? Quanto tempo que esse meu anúncio vai estar disponível, rodando? Eu defini que 90% do meu orçamento, que é dos 2.000, eu vou usar para anúncios de vendas. Ou seja, R$1.800. E aí, o que eu fiz? Eu peguei os 1.800 e dividi pelos 15 dias, que deu 120 dias, ou R$120. Deu para entender, Fátima Cunha? Beleza? Então, eu acho que tá bem didático isso aqui, cara. E aí, o que você vai fazer? Como é que você vai dividir esse orçamento, gente? Olha só. Você lembra daquela estrutura que eu acabei de mostrar aqui, ó? Campanha, conjunto e anúncio?
Como é que eu vou dividir o meu orçamento agora? Vou aumentar aqui, ó. Vamos lá, com calma. Eu peguei os R$ 120 que eu tinha definido como orçamento diário, beleza? Que eu vou gastar todo dia para distribuir a minha campanha. E vou colocar R$ 120 na minha campanha. E vai ser a minha primeira campanha, eu coloquei campanha 1. Rui, o que é o CBO? Não importa a tradução em inglês. Importa que é orçamento ao nível de campanha. Eu vou definir o meu orçamento de R$ 120 a nível de campanha. Beleza? Ao invés de eu definir esse orçamento a nível de conjunto, eu vou definir a nível de campanha. Vocês vão entender a diferença. Vou colocar R$ 120, beleza? E aí, eu não falei para vocês que a gente tem 2 conjuntos? Eu acabei de explicar ali em cima. Eu vou setar que cada conjunto, eu vou criar, eu vou mostrar para vocês na prática, vocês vão entender como é que faz. Eu vou colocar o mínimo de R$ 40 para cada. Dos 120. Sobrou 40 dos 120, certo? Os 40 que sobraram, eu vou deixar o próprio Facebook direcionar para o melhor conjunto. Ou ele vai jogar os 40 para cá, ou ele vai jogar os 40 para lá. Quem vai decidir isso vai ser o Facebook. Beleza? E aí eu vou colocar um mínimo para cada. Por que eu vou colocar um mínimo para cada? Porque se eu não defino isso aqui, normalmente o público frio, sempre que eu falei da hierarquia que é do menor público para o maior, o público frio é muito grande. E aí o Facebook ele vai distribuir mais orçamento para o frio, ao invés de distribuir para o outro, se eu não colocar o mínimo. E para isso eu falei para o Facebook, ó, eu quero que no mínimo você gaste R$ 40 aqui, R$ 40 aqui. Só que eu vou disponibilizar 40 para você fazer o que você quiser. Deu para entender, Mário? Beleza? Então é isso aqui que vai ser feita a distribuição. Nesse exemplo hipotético, você vai ter 2.000 disponíveis, você vai gastar R$ 1.800 em conversão para vendas. Você vai ter, eu dividi pelos 15 dias, R$ 120. Você vai colocar R$ 120 na sua campanha por dia, que vai rodar durante 15 dias. E dentro dessa campanha vai ter o conjunto, 2 conjuntos de anúncios, cada um com um mínimo de 40, e você vai ter 3 criativos em cada, que são iguais. Criativo A vai estar aqui e aqui. Criativo B vai estar aqui e vai estar aqui. Criativo C vai estar aqui e vai estar aqui. Vou fazer um overview. Por que eu coloquei 3 criativos em cada, gente? O Facebook te ajudar a mostrar qual é o criativo que está performando melhor. Por quê? Você que está começando, você não tem ideia do que performa melhor. Com o tempo, mais para frente, você vai descobrir o que performa melhor. E aí, pode ser que lá no futuro, você não coloque 3 criativos, você coloque só um, porque você já sabe qual que performa. E aí você cria variações dele, tá? Mas você já para um modelo intermediário para avançado. Rafael perguntou ali, Rui, posso misturar anúncios em vídeos com anúncios em imagem no mesmo conjunto? Pode sim, Rafael, você pode, tá? Mas eu aconselho você sempre fazer anúncios em vídeo, porque eles tendem a converter melhor. Lá em 2013, anúncios de imagem convertiam muito. Hoje em dia, convertem pouco. O ideal é você usar anúncios de imagem para a etapa de conversão em remarketing. Não é nessa fase aqui. Que a gente também vai fazer uma campanha disso. E eu vou te mostrar mais para frente, tá? Beleza, entendendo essa estrutura aqui, como é que você vai criar isso? Antes de ir para a tela do computador, gente, tem um checklist detalhado aqui de como é que você vai fazer isso. Criando a campanha, configurando o conjunto de anúncios e criando o anúncio. Não tem erro. Inclusive aqui a pergunta que ele acabou de me perguntar. Escolha o formato do anúncio, imagem, vídeo, carrossel. Tem como você criar vários, tá? Não tem problema. Pronto. Então aqui eu não vou entrar no checklist, vou para a tela do computador, agora lá no Facebook. Eu vou mudar. Estão vendo a tela do Facebook? Tá muito pequeno? Tá pequeno? Ou tá bom? Tá bom? Faz assim. Tá bom? Então tá. Então tá bom. Vou aumentar só mais um pouco, mas se eu aumentar muito, vai ficar difícil de vocês, inclusive, verem as colunas, mas tudo bem. Vamos lá, olha só. Aqui é o meu gerenciador de anúncios. Só vou mostrar os menus do que eu expliquei nas pastas anteriores. Rui, onde é que eu faço para criar os meus públicos? Você vai clicar aqui em todas as ferramentas que eu mostrei para vocês. Vai ter públicos. Se eu clico aqui, eu vou conseguir cair naquela tela que eu mostrei para vocês de públicos. Eu vou até abrir só essa para vocês, porque eu não vou poder abrir todas aqui hoje. Mas na hora que eu clico nela, ela vai carregar a tela dos meus públicos, que eu já mostrei essa tela para vocês, tá? E você vai clicar aqui em cima, ó, no canto esquerdo superior, tá um pouco lento. Ele abriu aqui agora.
Ó, aqui no canto superior esquerdo, eu mostrei essa tela para vocês. Você vai clicar em criar público personalizado. Site, exatamente a tela que eu mostrei para vocês. Beleza? Públicos de lookalike, como é que eu crio, Rui? Clica aqui em criar público semelhante, que é o público de lookalike que eu falei. Beleza? Voltando para a tela do gerenciador de anúncios. Voltei para a tela de novo aqui. Ó. Todo mundo na mesma página? Todo mundo entendendo? Francês, tá entendendo? Beleza. Vou clicar aqui, só estou mostrando onde é que são os menus, tá? Você vai clicar em todas as ferramentas, aqui você consegue entrar em públicos. Sempre que eu falei do Pixel, você vai clicar aqui em gerenciador de eventos, ó. Beleza? Para poder ver o código do seu... Eu vou abrir também. Vou colocar essa colher de chá para vocês aqui. Vou abrir, para ficar mais claro. Eu ainda tenho um tempo aqui, vai dar para mostrar. Então, aqui dentro, você tem fontes de dados. Aí você vai clicar aqui no canto direito superior, ou canto direito inferior, adicionar eventos, nova integração. Vocês viram essa tela já? Eu já mostrei essa tela para vocês. Tá? Criar pixel, configurar, adicionar código do site manualmente. Eu mostrei essa tela para vocês. E você cria. Beleza? Voltando aqui. Então, eu mostrei onde você cria público, onde você cria o pixel, onde você vai pegar o código do pixel. Aqui, onde é que você consegue acessar as suas... sua configuração, porque toda hora ele muda esse nome aqui. Configurações do negócio ou portfólio empresarial. Você vai clicar aqui em configurações do negócio, vai abrir o portfólio empresarial. Não é coisa difícil, tá? Ui! Então, esses são os principais menus que você vai ter aqui, tá? Vou voltar agora para criar a campanha, porque senão não vai dar tempo. Dentro da tela do gerenciador de anúncios, eu não falei que a campanha contém... o anúncio contém dentro do conjunto de anúncios e o conjunto de anúncios dentro da campanha? E a campanha contém dentro do gerenciador de anúncios? Então, aqui a gente está dentro do gerenciador de anúncios. Eu tenho a campanha, que está aqui, ó, o mouse, está vendo meu mouse? Tem a campanha. Eu tenho o conjunto de anúncios e eu tenho o anúncio. Um contém dentro do outro. Em cada um desses eu vou fazer uma configuração. Vou criar com vocês agora. Vou clicar aqui em criar campanha, beleza? Eu vou selecionar qual é o tipo de campanha que eu quero. Campanha de vendas, que é a que eu estou mostrando para vocês. Mostrei toda a estrutura. Como é que você vai colocar o orçamento, como é que você não vai colocar o orçamento, qual é o tipo de imagem, qual é o tipo de configuração. Cara, seguir o checklist e ver, rever isso aqui, não tem como errar. Clicou em vendas, continuar. Eu vou até pegar vou até pegar um exemplo do nome aqui para ficar melhor. Espera aí. Vou copiar aqui. Vou voltar aqui de novo, para ficar mais fácil, para ficar mesmo padrão ali. Vou excluir esse aqui, vou criar de novo. Clicar aqui em criar, campanha de vendas, continuar, tipo de compra leilão, vou colocar o nome da minha campanha, nomenclatura, já até expliquei. Produto, fase de conversão, nome da campanha, Brasil, homens e mulheres de 25 a 64 anos. Isso aqui não é lei, você pode fazer do jeito que você quiser, os nomes. Só estou mostrando do jeito que eu faço, tá? Depois, você vai descer a tela, você vai deixar aqui, vai deixar as configurações desse jeito que eu vou dizer agora. Tipo de compra leilão, objetivo de campanha vendas. Você está aqui na lateral esquerda, é importante você entender isso. Ó. Na lateral esquerda, onde eu estou passando o mouse, você tem nível de campanha, nível de conjunto e nível de anúncio. Um contém dentro do outro, é bem claro, dá para ver. O conjunto de anúncios contém dentro da campanha e o anúncio contém dentro do conjunto. Beleza? Beleza. Eu estou a nível de campanha. Tá vendo que está selecionado? Está azulzinho aqui, está selecionado. Beleza? Está selecionado. E eu consigo fazer as configurações desse nível. Então, eu defini tipo de compra leilão, objetivo de campanha, vendas. Aí aqui, eu gosto, sempre que eu falei que eu consigo definir o orçamento a nível de campanha ou a nível de conjunto, inclusive o Facebook atualizou isso aqui ontem. Tá? Eu vou definir orçamento a nível de campanha, tá? E eu sugiro que vocês façam o mesmo, para quem é iniciante, tá? Eu nem vou entrar nos detalhes de usar a outra opção, porque senão vai complicar a cabeça de vocês, tá? Então, orçamento da campanha, e eu vou colocar meu orçamento diário. Gente, digita no chat quanto é que era o meu orçamento diário, por favor, que eu coloquei lá para vocês. E a gente colocou R$120. Então a galera tá prestando atenção, é isso aí. Vou colocar aqui R$120. E aí, Rui, o que eu faço agora? Você clica em avançar, ó. Vou avançar.
Você vai ver que agora eu desci do nível de campanha, lateral, olha aqui meu mouse. Eu desci do nível de campanha, agora ficou azulzinho o conjunto. Beleza? Eu agora estou nas configurações a nível de conjunto. Eu vou ter que dar um nome para isso. Eu vou dar um nome, eu peguei e copiei do outro lá. O que muda aqui? Qual era o nome do meu conjunto de anúncio? Vamos ver qual é a diferença que tinha. Eu coloquei lá, eu escrevi. O que eu escrevi lá naquele mapa mental, que era o nome do conjunto? Exatamente, quente e frio. Eu vou escrever aqui. 01 na hierarquia, quente. Tá vendo como a galera presta atenção? É isso aí, ó. Não é coisa de outro mundo, é coisa de você prestar atenção e praticar, entendeu? Então, eu vou colocar, ó, 01 quente, VTSD, nome do produto, CV, nome da campanha, e aí você vai seguindo. Aqui você pode colocar, ao invés do nome da campanha, você vai colocar, no caso aqui, na casa aqui você deixa o nome da campanha. Pronto. E segue. Aí você vai deixar aqui, local da conversão, site, meta de desempenho, maximizar conversões. Eu quero que ele me traga o maior número de conversões possível. Dataset é o seu pixel que você criou. Eu já tenho o meu criado, então o pixel vem da todo santo dia. Vou descer, que eu mantenho. Você vai definir a programação. O que é a programação, Ale? Você vai definir quando que sua campanha vai entrar e quando ela vai sair. Inclusive, você pode escolher definir quando ela vai pausar automaticamente. Eu não gosto de colocar quando ela vai pausar automaticamente. Quando eu quiser pausar ela, eu vou lá e desativo ela. Não precisa ter uma data que ela vai desativar automaticamente, entendeu? Então, eu só coloco a data de início. Eu vou colocar dia 6 aqui, só para não ficar dando erro, tá? Aí, um ponto importante. O Facebook, ele também fez uma atualização. Toda vez que você vai criar uma campanha nova, ele automaticamente coloca o Advantage+, que é um formato que ele criou. Ou seja, ele usa a inteligência artificial para distribuir o melhor orçamento da sua campanha, encontrar o melhor público e encontrar o melhor posicionamento. Então, aqui você pode ver do lado direito aqui, em verde. Advantage+ ativado. Aqui ele está, inclusive, dizendo melhorar o seu desempenho com inteligência artificial. Beleza? A gente não vai usar ela. Então, a gente vai usar ela manual agora. No futuro, você pode usar ela com o Advantage+. Beleza? Mas eu vou explicar de maneira manual. E se fosse para fazer só com o Advantage+, não precisava nem te explicar. Você vai lá e faz e sobe ela. Você pode, inclusive, se você tiver verba, subir uma campanha Advantage+ em paralelo. A diferença é que você tem que ter uma quantidade maior de criativos, porque ele vai fazer várias combinações de criativos e copies e vai buscar um público mais aberto para o público comprador, tá? Mas foca aqui na campanha manual, que é o conselho para quem está começando também. Beleza. Como é que eu vou desativar o Advantage+? Então, eu vou definir agora o meu público e eu vou desativar ele para poder fazer manualmente. Eu clico aqui em limitar mais o alcance do meu público. Então, o que ele está dizendo? Limitar seu público pode diminuir o seu desempenho. Ele sempre vai defender isso aqui, tá? Só troque de configuração se precisar limitar o alcance. O que eu estou querendo? Estou querendo fazer manual, porque eu quero dizer exatamente para o público que eu quero anunciar. Vocês vão entender como isso vai funcionar. Eu vou clicar em trocar configuração. Você vai ver que ele já mudou o menu, mas ainda está ativado o Advantage+ aqui. Aí eu vou seguir. Eu vou definir aqui para qual país eu quero anunciar. Então, se você quiser anunciar para Portugal, você consegue selecionar aqui. Se você quiser selecionar só Brasília, você seleciona só Brasília. Você consegue, então, selecionar cidade, estado, e pode selecionar, às vezes, até bairro, dependendo do lugar. E também consegue fazer anúncio de geolocalização. Ele te dá a opção aqui de você utilizar a geolocalização. Mas eu também não vou explicar isso agora para não confundir. Porque vocês raramente vão usar isso aqui, a não ser que seja para negócio local, tá? Então, se você está indo para a linha mais de criar seu produto, infoproduto, você vai selecionar a cidade, estado ou país, tá? Espera aí que eu até desmarquei ele. Eu vou estar em todas as localizações. Vou colocar aqui Brasil de novo. Brasil. Beleza? Ele vai aparecer aqui, pronto, está selecionado. Vou continuar descendo aqui, ó. Você vai selecionar a idade para qual público você quer anunciar. Então, vamos dar um exemplo aqui. 35